Eu cresci dentro de uma comunidade na zona norte de São Paulo, uma comunidade muito grande, aonde fui rodeada de várias facções, bocas de fumo, bailes de favela e drogas. Tudo aquilo que não é aconselhado para um jovem. Tudo aquilo que desvia o caminho daqueles que buscam algo a fazer. Quem nasce dentro de uma comunidade tem sim dificuldade de encontrar um trabalho fora. Até porque muitas vezes, se a gente não tem condição, a gente não tem roupa, a gente não tem nem dicção. A gente fica perdido, a gente não sabe para onde a gente correr. E foi assim que a minha história começou. O meu pai, ele virou cadeirante quando eu ainda era uma bebê. Não me lembro desse acidente, não me lembro, nem tenho flashes de como foi toda a situação. Não lembro do meu pai andando. As lembranças que eu tenho dele já são em cadeiras de roda. O meu pai, aposentado, ganha pouco, porque a gente não conseguiu lutar pelo muito. Já a minha mãe trabalha de domingo a domingo em balcão de caixa de supermercado para tentar sustentar a nossa família. Eu, o meu pai e ela. A nossa casa na comunidade sempre foi uma casa muito simples, do básico mesmo, várias e várias vezes. A minha mãe fazia cuscuz com queijo pra gente comer, lembrança boa que eu tenho, mas também me remete à fome que a gente sentia. Às vezes eu não aguentava mais comer cuscuz, doía assim, ó, a maxilar de tanto comer, mas era o que tinha, não tinha muita coisa, era o que rendia, então a gente comia. Eu fui crescendo, mas a minha mãe, apesar de tudo, ela sempre me influenciou a estudar. Eu estudava no colégio público. Ela era aquela mãe que me acordava, me dava banho, fazia um penteado no meu cabelo. A minha roupa era sempre cheirosa. Como ela trabalhava em mercado, ela ganhava cestas básicas. E muitas das vezes essas cestas eram o que salvava a nossa semana, salvava o nosso mês, sabe? Pra gente comer, pra gente lavar uma roupa, pra gente fazer as coisas. Mas a minha mãe era muito aciada. A nossa casa era pobre. O chão da nossa casa era aquele vermelho, sabe? Que mancha o pé quando você passa cera. Era desse. O nosso sofá não tinha espuma pra gente sentar. Mas a gente jogava um colchão em cima, colocava uma capa e tava tudo certo. A TV daquelas da bunda grande, sabe? Meu quarto era uma caminha que minha mãe tinha ganhado de uma vizinha. E o dela também. E a gente vivia com muita simplicidade. Mas todos os dias, quando eu voltava da escola, que a minha mãe me levava e me buscava, ela me deixava com meu pai e quem tinha que cuidar do meu pai na parte da tarde para minha mãe voltar a trabalhar era eu. Como meu pai era cadeirante, minha mãe deixava as coisas bem organizadinhas. Ela deixava a comida pronta, né? Ela só pedia para eu deixar a casa organizada porque ela chegava muito cansada e não queria ter o trabalho de ter que ficar arrumando bagunças. Então, desde muito nova, eu sempre fui muito responsável. E o meu pai, por ter tempo livre, me ajudava com tarefas de casa. E foi ali um dia que ele colocou um desenho em inglês para mim. Ele colocou no celular dele. E eu comecei a assistir aquele vídeo. E ele começou a falar que aquela língua era inglês e que eu tinha que aprender. E eu falei, como, papai? Ele falou, a gente vai aprender juntos. E quando eu acordava, eu nunca vou esquecer dessa memória. Eu acordava, minha mãe fazia um penteado muito bonito, que isso era elogiado na minha escola. E eu, por ser preta do cabelo enrolado, os penteados eram muito bonitos. Que não era o normal, né? Às vezes a gente não tem mesmo. Tinha muitas crianças ali que não iam do mesmo jeito que eu. Então me colocavam como se eu fosse patricinha, como se eu morasse em condomínios fechados. E tinha pessoas que não acreditavam que eu morava em comunidade. Porque, como eu disse, apesar de tudo, a minha mãe sempre vestiu a gente bem. A gente, porque ela também se vestia bem. Meu pai se vestia bem. Eles tinham uma outra cultura, sabe? Uma outra ambição de vida. Não se misturavam com outras pessoas da comunidade. Não tínhamos aquele tanto de vizinho que entrava na nossa casa ou a gente ia para casa dos vizinhos. Nossa vida dentro da comunidade era muito a gente era bem sozinho. Tinha só um casal que morava no outro lado da favela que a minha mãe, às vezes, aceitava ir num churrasco de domingo lá, mas tinha hora para entrar e tinha hora para ir embora, sabe? E isso me mostrou muito sobre princípios e valores. A minha mãe e meu pai andavam comigo na comunidade, pedia para eu observar tudo. E quando eu chegava em casa, pedia para eu contar o que eu vi. E quando eu contava o que eu tinha visto, como por exemplo, armas, drogas, às vezes eu via meninas bêbadas, eu via várias coisas, né? Já vi agressão, já vi várias coisas. Eles me falavam que era muito importante eu ver para eu entender o que eu não preciso de viver.
E eles sempre comparavam a vida das outras pessoas com a deles. E eles sempre falavam que eles, apesar de morar onde nós morávamos, teríamos uma vida diferente, que a gente podia ter uma vida diferente e que eu seria essa esperança, sabe? Então, voltando para minha rotina, quando eu chegava, minha mãe já deixava tudo preparado do almoço, eu servia o meu pai, porque ele não mexia as pernas dele, né? Mas o braço ele mexia normal, cabeça, corpo ele mexia normal, mas as pernas meu pai só não andava. Não anda, né, até hoje. E minha mãe voltava pro trabalho, ficava até 9 horas da noite pra lá, e eu passava a tarde inteira com meu pai. E nessa, o meu pai começou a me ensinar inglês. E ele me disse que eu era autodidata. Autodidata é uma pessoa que aprende as coisas sozinhas. Então ele me ensinava uma vez e eu pegava no ar o que ele estava me ensinando. E aí, quando eu vi, eu estava estudando inglês. Então, meu pai falou para minha mãe que, como dentro da comunidade mesmo, no pé da comunidade, tem alguns bazares onde as pessoas doam livros e coisas do tipo, para eu ir lá para poder pegar mais livros pra gente ler. E era essa a nossa rotina. Eu descia, pegava livro de inglês, pegava livro de geografia, pegava livro de ciência, e meu pai estudava muito comigo. Fora os livros da escola, a gente passava a tarde inteira fazendo isso. E como eu não tinha muito lazer, esse era o meu lazer. E por incrível que pareça, a forma que o meu pai me ensinava, eu aprendia com muita facilidade. E eu fui crescendo assim. Corta, né, pra eu fazendo meus 16 anos de idade. Pensa numa mulher muito bonita, sabe? Eu tinha um cabelo muito comprido, batendo na minha cintura, um corpo muito bonito, uma pele muito bonita. Estava terminando os meus estudos, já falava inglês, porque sim, eu sempre tentei em aplicativos, né, tals. E eu comecei a sentir necessidade de começar a trabalhar, de começar a querer ajudar minha mãe. E como a minha mãe tinha dado um duro e tinha comprado um celular usado pra mim, que era um iPhone de última geração, mas era um iPhone e eu estava mega, hiper feliz com isso, eu comecei a querer criar conteúdos. Só que não tinha quem me ajudasse, quem fizesse. E aí eu comecei a criar no TikTok uma história mesmo. Contava como era a minha rotina na comunidade, me arrumando pra ir pra escola, filmando como que era lá as vielas, e os vídeos começaram a viralizar. E eu comecei a crescer, mostrando, tipo, o que vendia nas vendinhas da comunidade, né? Os esmaltes que tinha no salão de beleza. Então eu entrava e falava assim, eu tô fazendo um vídeo pro meu TikTok. Porque, gente, a comunidade é muito grande, as pessoas acham que, tipo, todo mundo se conhece. A gente se conhece, sim, verdade, a gente se conhece, porque a gente cresce no mesmo ambiente, mas não temos intimidade com a pessoa, ou é muito rotativo, tem gente que entra, tem gente que sai. Então, assim, comunidade muito grande. Eu entrava dentro das lojinhas, por exemplo, salão de beleza, e pedia pra filmar o produto que ela tava usando no cabelo, sabe, e tal. E aí, às vezes, tinha lojas, empresas, que achavam aquilo o máximo. E falava pra mim, faz, deixa eu ver, posta aí, não sei o quê. E aí, eu comecei de pouquinho a pouquinho. Eu ia, e aí eu fazia um videozinho só mostrando como é que era o salão de dentro da favela, acabava ganhando uma escova, sabe? E aí, de pouquinho a pouquinho, eu filmava maquiadora, ganhava maquiagem. E eu fui pegando e fui oferecendo assim, eu ia na loja de roupa, vestia uma roupa, não ganhava roupa, sabe? Mas se eu precisasse de pegar emprestada pra algum evento, pra alguma coisa, elas me emprestavam. Isso porque eu era pequena. Só que eu comecei a crescer. Eu comecei a crescer na rede social. E depois que eu cresci, as lojas começaram a me notar. E aí foi onde eu recebi a primeira proposta, assim, que foi uma proposta muito legal, que foi da Neoquímica, para eu fazer uma publicidade com a Larissa Manoela. Eu, tipo, gente, eu chorei muito, assim, sabe? E eu fui. E depois daí eu comecei a fazer várias parcerias, inclusive com a Samsung. Por quê? Porque por mais que eu tivesse um iPhone, eu amava o telefone da Samsung. Eu achava a Samsung linda antes de eu ter o iPhone. E aí eu fechei a parceria com a Samsung e comecei a querer entender um pouco mais. Aí eu comecei a estudar sobre intercâmbio. E eu comecei a entender sobre todos os meus direitos, que eu poderia pegar dinheiro para poder um empréstimo, para comprar uma passagem, para poder viajar, para poder fazer intercâmbio, para trabalhar fora do país. Achei uma família que poderia me acolher nos Estados Unidos, consegui com muita dificuldade todos os meus documentos, consegui o meu visto, consegui tudo que eu precisava muito bonitinho, com a ajuda do dinheiro da publicidade, porque eu comecei a fazer tanto as publicidades para as lojinhas lá da minha comunidade, mas eu comecei a ser vista por agências, porque aqui em São Paulo as agências são muito concentradas, e quando você tem sucesso,
as agências, elas entram em contato com você, não interessa onde você mora. Você acaba fazendo umas publicidades pagas para marcas muito legais. E eu comecei a fazer várias publicidades. E a partir desse dinheiro, eu falei para os meus pais que a gente tinha que sair da comunidade, porque o dinheirinho que eu tava ganhando, e eu comecei a postar nas redes sociais, o TikTok também tava pagando, né? Eu falei para eles pra gente se mudar. E eu falei para eles que eu queria me mudar para um bairro próximo dali, né? E eles falaram que eles não queriam sair da comunidade, que eles estavam muito felizes por estarem ali, que se eu quisesse eu podia ir, que era isso que eles queriam. Porque eles cresceram ali, eles gostam dali, eles não querem mudar dali, é a vida deles ali, tá tudo bem. Eu saindo dali já era muito importante, né? E aí eu falei, não, então antes de eu me mudar, eu vou fazer esse intercâmbio. Minha mãe chorou no horrores. Aí eu já tava mais velha, né, gente? Com os meus 18 anos de idade, falando meu inglês. Quando eu peguei meu visto, eu chorei muito, porque eu pensei que eu não teria oportunidade. Porque tem pessoas que falam que você não passa, que você tem que responder questionário, que é muito difícil, sem falar que é caro. Mas eu juntei esse dinheiro, eu consegui, através da internet, achar um pessoal que me ajudou a tirar esse visto. Tirei o visto, fui para os Estados Unidos e trabalhei numa montanha. Falando inglês, eu trabalhava, sabe pessoas quando vai esquiar? Então, eu trabalhava nesse negócio de snowboard, de esqui, sabe? E aí, as pessoas iam, eu direcionava elas, eu instruía elas, porque eu era instrutora, sabe? Porque quando eu cheguei lá no intercâmbio, gente, não é porque você tá indo pra lá que você vai ficar à toa, não. Então, eu fui e me deram esse trabalho, eu achei esse trabalho. Eu fiquei por 6 meses nos Estados Unidos, trabalhando na empresa de snowboarding, conheci a neve, comecei a comprar várias coisas legais, porque eu comecei a ganhar em dólar, já ganhava em dólar quando eu trabalhando pro TikTok, mas é diferente, porque é convertido pro real quando cai na sua conta. Lá não, lá o recebimento é em dólar mesmo. E por mais que eu não recebia muita coisa, era o suficiente para eu comer um sanduíche maravilhoso, para eu comprar uma roupa, um sapato, uma coisa, sabe? Então, assim, as coisas foram se transformando para mim, foi ficando cada vez melhor. Até eu conhecer meu noivo, que trabalhava lá junto comigo. E ele ficou apaixonado por mim, eu fiquei apaixonado por ele. A gente decidiu vir pro Brasil juntos, eu falei para ele da minha condição, falei que era de dentro de comunidade, que por mais que eu tivesse melhorado as minhas roupas, minha vestimenta, e eu falava muito bem, né? Eu vim dessa realidade. Ele quis conhecer essa realidade comigo, eu voltei para casa, fiquei desesperada. Meu Deus, como é que eu vou colocar um gringo dentro da favela? Pois ele fez a maior questão de vir dos Estados Unidos, conheceu a minha casa, conheceu minha mãe, conheceu meu pai, ele ficou encantado comigo, encantado pelo Brasil e simplesmente me pediu em casamento. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Peguei e mudei, falei pra minha mãe que eu queria muito, não queria continuar morando dentro da comunidade, porque só quem mora dentro da comunidade sabe a dificuldade que é pra entrar, pra sair, sabe, eu queria viver outra realidade. Minha mãe concordou e eu aluguei um apartamento em Pinheiros, eu consegui uma marca pra me patrocinar, me deu todos os móveis do meu apartamento. Enfim, atualmente eu estou nos Estados Unidos, estou junto com o meu namorado, mas dessa vez a gente está se organizando para ele poder pegar tudo que é dele, porque em vez de eu mudar para os Estados Unidos, é ele que quer mudar para o Brasil. E eu saí de dentro dessa realidade. E eu conto essa história porque muitas pessoas acreditam que a gente não tem potencial, que a gente não pode, que a gente não consegue. Muitas vezes a gente vem de dentro de comunidade, as pessoas acreditam que todo mundo é periférico e todo mundo não tem pra onde ir, que todo mundo é burro, que todo mundo, né, é drogado. E, gente, não é assim que funciona, sabe? Mas eu entendo também que a base estrutural que o meu pai e minha mãe me deram foi uma base estrutural diferente, que eles pensavam diferente pra eu poder pensar diferente. Provavelmente, se os meus pais pensassem como a maioria pensa, eu poderia pensar diferente também, mas talvez não tanto com o apoio deles e com a grandeza que eles colocaram na minha vida. Pai, muito obrigado por ter estudado inglês comigo. Mãe, muito obrigado por ter dedicado a sua vida a mim. Noivo, muito obrigado por ter mudado totalmente a minha vida. E internet, muito obrigada por me dar a oportunidade de poder trabalhar com o que eu amo. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Vocês reconhecem quem é essa garota da história? De quem que eu contei a história? Gente, o nome dela é Luana. Eu encontrei com ela na publicidade da Tokstok da Alexa. Pedi pra ela me contar a história dela. Ela me contou a história dela e hoje eu trouxe aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado, porque a história dela é muito inspiradora. Eu amo seguir ela no Instagram. Ela realmente vem de uma realidade dentro da comunidade. Tentei trazer o máximo de detalhes que ela me contou e é muito grandioso acompanhar ela, acompanhar a evolução dela, acompanhar como ela é linda, como ela cresceu. Gente, quem vê ela de fora não imagina que ela veio da comunidade, porque hoje ela tem outra vida, sabe? Ela tem outra estrutura de vida, mas ela tem uma raiz muito forte, ela tem uma gratidão muito grande dentro dela. Foi uma honra poder compartilhar um pouquinho da história dela aqui. Gostaram? Quais outros influenciadores e artistas vocês gostariam de ver a história deles aqui no meu canal? Deixa no comentário que eu vou tentar entrar em contato e trazer a história deles pra vocês. Curte, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.